falta de coragem, e nós dizemos também incompetência, de falta de competência, né, para arrostar as consequências da fé na sua legitimidade. O Espiritismo, continua Viana de Carvalho, sobrepõe-se-lhes, porque nenhum exotismo pode fazer parte do seu contexto. Nós aqui já listamos alguns exotismos. A tal da roupa branca, a crença na possibilidade do incenso no defumador ter algum efeito sobre as pessoas, crença em amuletos, cristais, símbolos, práticas ou terapias ditas muito boas para limpar a criatura. Ah, não, você olha, você se coloca, você se submete a essa terapia e aí você então vai estar com a sua aura, o seu perispírito purificado. Absolutamente. A questão não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não adianta nós nos colocarmos à disposição dessas soluções simplistas para melhorar as nossas vidas, porque, gente, não vai adiantar. É muito mais fácil, realmente, nós nos submetermos a essas teorias estranhas, a essas práticas estranhas, porque isso exige pouco de nós, ou praticamente nada. Já o Espiritismo nos diz, de uma maneira bastante realista, que o caminho não é esse. Que o caminho é da reforma interior, é da modificação íntima. É de dentro para fora, existe perseverança, existe esforço, existe suor. Então, fácil seria, né, se fosse assim, mas não é, infelizmente. E aí, percebam a ligação que faz Viana de Carvalho com esses comentários e o que ele vai falar aqui agora. Teimam introduzir no seu conteúdo superior práticas que, embora respeitáveis, são do orientalismo, não se coadunando com a tercetura de verdade de que Allan Kardec se fez intermediário consciente. E a proposta do Espírito Ramatiz é justamente essa, de promover um sincretismo religioso, como se o próprio movimento espírita não padecesse disso no Brasil desde o seu início. Na medida que encontrou aqui um povo já com uma tendência sincrética enorme, principalmente alicerçada pelo próprio catolicismo. Então, inicialmente, o Espiritismo, quando aqui chegou, se encontrou com essa dificuldade, na medida em que o pensamento católico aqui predominava. Muitos acabaram confundindo isso tudo, daí a questão do próprio rustanguismo, né, muito divulgada pelos nossos irmãos, né, que é justamente essa preocupação de irmãos que anteriormente eram católicos e se viram perdidos frente aos conceitos espíritas em relação às suas próprias concepções passadas. E agora vem essa proposta, que é de fazer essa miscelânea, tornar o espiritismo uma autêntica salada, um autêntico saco de gatos, onde se aceita tudo. Daqui a pouco vamos ter tudo dentro dos centros espíritas, menos doutrina espírita. Vão ter karatê, jiu-jitsu, vão ter tudo quanto é terapia, tendências da psicologia, enfim, tudo, menos o espiritismo. Estão complicando uma coisa que é simples e que tem um poder, que tem uma força muito grande, na medida em que o espiritismo propala. O espiritismo ensina essas verdades que nós, por muitos milênios, não tivemos o conhecimento e que agora estamos tendo. E que são conhecimentos que certamente nos ajudam a nos melhorar. Nos ajudam a encontrar a harmonia necessária para o patrocínio do nosso desenvolvimento, a nossa evolução espiritual, que nós tanto falamos, mas ficamos meio perdidos. Eu tenho que evoluir espiritualmente, mas fica uma coisa meio sem muita consistência na medida que o movimento vai se dispersando frente a essas novas ideias, né? Então, qual deve ser a nossa postura, segundo Viana de Carvalho, com a qual nós concordamos? Que cabe, desse modo, ao espírita consciente tolerar, mas não ser conivente. Percebam,
Não se trata de uma postura raivosa, de dizendo, olha, você segue o espírito tal, você está perdido. Absolutamente, não é nada disso. Vamos continuar respeitando os nossos irmãos, que têm lá as suas ideias próprias, mas não, em termos de movimento espírita, nós não podemos ser coniventes e nos calarmos frente a isso. Foi a nossa preocupação ao escrevermos essa nossa humilde obra, que é simplesmente não nos calarmos frente àquilo que nós estávamos vendo, que muitos viram antes de nós, inclusive o próprio Herculano Pires. Assim que os primeiros livros de Ramatiz começaram a aparecer, né, ele não se calou. Ele foi para sua coluna no jornal e disse lá, gente, muito cuidado. Vamos ter cuidado com isso, vamos comparar, vamos nos utilizar do princípio da concordância, vamos analisar, vamos submeter ao cadinho da razão. E, com isso, angariou muitos adversários, muitos inimigos. Mas fazer o quê? Até o próprio Jesus foi alcançado pelos seus adversários. Por que nós não o seríamos? Somos melhores do que Jesus em quê? Em nada. Então a gente fica nessa postura falsa, pseudo-caridosa, de aceitarmos tudo como cordeirinhos, enquanto não é nada disso. Estamos totalmente equivocados. Isso é uma outra falha no movimento espírita, infelizmente. As pessoas acharem que caridade é aquela postura, né, mansa, aquilo que a pessoa nem se acha a pulga do cavalo do bandido. Não é nada disso. Ah, quem sou eu, né? Quem sou eu para contestar? Quem sou eu para dizer que está errado? Você é você. Na medida que se você estudar, você trabalhar, você se informar acerca das coisas, procurar melhorar, teremos todos sim condições de fazermos esse trabalho. Não é difícil. É algo que custa realmente, demanda suor, mas não é difícil. Não é impossível. Então, Viana de Carvalho nos faz esse alerta, que devemos ser tolerantes, mas não sermos coniventes. Respeitar, mas não concordar com as tentativas de intromissão, de seitas, de práticas, de crendices e superstições que fizeram a glória nas gerações passadas, poupando a doutrina espírita desse vandalismo injustificável. Ele chama de vandalismo. Olha que coisa forte. É um vandalismo realmente o que está sendo feito. Ao mesmo tempo, convidando a todos a uma releitura das suas bases. Ele nos convida a uma releitura de quê? É dos livros psicografados que estão por aí, enchendo as prateleiras? Não, é das bases, é da codificação espírita, através de Allan Kardec, através do trabalho de Allan Kardec. Então as pessoas estão complicando uma coisa que não precisa. Não quer dizer que não possam haver obras de encarnados e desencarnados que possam desenvolver o que consta da codificação. Aliás, o objetivo é esse. Mas daí subverter, contaminar, desmentir o que aqui está, é algo bem diferente. Então ele chama, né, isso de vandalismo injustificável, ao mesmo tempo convidando a todos a uma releitura das suas bases, em confronto com os avanços do conhecimento odierno. Nós já falamos isso. Para que se reafirme a indestrutibilidade dos seus ensinamentos, confirmados a cada momento pelas conquistas da razão, da tecnologia e da ciência. Não vai ser espírito X e Y que vai anexar alguma coisa à doutrina, não. Isso vai contra tudo que a doutrina nos diz, inclusive o princípio da concordância. O Espiritismo, continua Viana de Carvalho, é a doutrina que vem de Jesus através dos imortais, codificada pelo pensamento ímpar de Allan Kardec, para assinalar a era do espírito imortal e permanecer, traçando diretrizes para gerações futuras que nos cumpre desde agora, preservar, através de uma conduta saudável, impoluta e compatível com os postulados que fulguram nesse colosso que é o Espiritismo, a doutrina libertadora dos novos tempos. Lindas e muito sensatas as palavras de Viana de Carvalho, porque refletem uma realidade constatável por qualquer um de nós que frequente qualquer casa espírita, ou a maioria das casas espíritas. Não que todas estejam em erro absolutamente, não estamos desprestigiando o esforço das casas espíritas absolutamente, mas que existe essa tendência
de maneira geral, isso existe e, infelizmente, contamina boa parte do nosso